Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 13 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Ai de vós, que deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Só um coração sincero pode acolher o Evangelho. Só uma alma cristalina deixa transparecer a luz da boa nova. Os escribas e os fariseus tinham tudo para acolhê-la, mas ficavam cegos pelo seu egoísmo, por sua própria soberba, que os tornava cruéis, falsos e hipócritas, poços de maldade, sepulcros caiados, impenetráveis à graça. As fortes e violentas frases de Jesus são um alerta para todos nós. O cristão se distingue pela sua humildade, pelo amor, pela transparência, pela luz que dele sai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nestas cargas, nem com o seu dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, centrado no ai de vós, o Senhor nos adverte contra duas coisas. A primeira é o pecado de soberba, no qual caíram, sobretudo, os fariseus e os escribas. A segunda é o vício da hipocrisia, em que esses homens ficaram atolados. São palavras do Papa Francisco que hoje nos ajuda a meditar sobre esse trecho. Assim ele continua. Pois bem, vamos começar pelo primeiro pecado em que caíram os fariseus, que lhes valeu as duras palavras de Jesus. É a soberba, que é fundada em uma distorcida apreciação, seja das próprias qualidades e méritos, seja dos defeitos alheios. O soberbo se acha bom demais e acha os outros ruins demais, e acaba acreditando firmemente nessa mentira criada pela sua cabeça. É um vício que está à espreita de cada um de nós, em qualquer momento, e costuma manifestar-se de 4 maneiras. Primeira, quando pensamos ser nós e não Deus a fonte dos bens que possuímos. Diz São Paulo: O que possuís que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o tivesse recebido? Segunda, quando mesmo reconhecendo que tudo vem de Deus, pensamos tê-lo conseguido unicamente por mérito nosso. Aqui São Paulo igualmente nos ilumina e nos ajuda a ficar no trilho certo. É gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Terceira, quando nos achamos mais do que somos, quando nos iludimos ter qualidades e dons que não temos.
Quarta, quando desprezamos os outros, mas queremos ser tidos em alta conta. Da soberba, por sua vez, nasce o vício da hipocrisia, que consiste em querer se aparecer, até camuflando isso com aparências de virtude. Eis porque Jesus repreende os fariseus nesses termos: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. O soberbo é um cego que não enxerga bem, não sabe se ver com justa medida, exagera suas próprias qualidades e nem pode aceitar as dos outros, que lhe parecem uma ameaça contra sua própria grandeza. Por isso, tem necessidade de rebaixar os demais, exibindo-se como superior a todos. E este vício, tão sutil, atrai a oposição de Deus contra nós. Coisa pior não há. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Contra uma raiz tão ruim e tão podre fruto, peçamos a Deus que nos conceda a graça de nos conhecermos à luz da verdade. Tenhamos sempre diante dos olhos os pecados da nossa vida passada, antes de nos convertermos. Vamos considerar francamente o grande número de defeitos que possuímos. Reconheçamos que as coisas boas de que poderíamos nos orgulhar não são senão dons de Deus a serem postos a serviço dele. Enfim, não nos esqueçamos de contemplar frequentemente a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. E enfim, como bons discípulos, ponhamos em prática o que nos ensina o Mestre. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Precisamos voltar o nosso julgamento para nós mesmos e nos lembrar que um dos pecados mais denunciados por Jesus, não somente nessa ocasião, mas em todo o Evangelho, foi a hipocrisia, e essa quase não entra em nossos exames diários de consciência. Como bem lembrou o Frei Raniero Cantalamessa, pregador oficial da Casa Pontifícia, em uma das suas reflexões quaresmais. Assim ele disse: Não parece, mas a hipocrisia quase domina nossas ações no dia a dia. Muitas vezes, a nossa vida é um teatro público, uma máscara. Essa tendência inata do homem é aumentada muito pela cultura atual, dominada pela imagem, cinema, televisão, internet. Lembramos que a hipocrisia é mentira, pois se esconde a verdade. Cantalamessa ressaltou que essa atitude é também falta de caridade com o próximo, duplicidade de vida e falsidade. Afinal, foi Jesus quem disse: Hipócritas, tirai primeiro a trave dos vossos olhos e depois vereis bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele ainda nos advertiu sobre o perigo de sermos como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Exortando-nos a cultivar a pureza de coração, traduzida em comportamento cristão, o Papa Francisco certa vez disse: De fato, quem é bom, do seu coração e de sua boca saem o bem, e quem é mau, põe para fora o mal.
praticando o exercício mais deletério entre nós, que é a murmuração, a fofoca, falar mal dos outros. O Santo Padre afirmou que essas atitudes destroem a família, a escola, o local de trabalho, o bairro. As guerras começam da língua, ressaltou. Essas reflexões nos ajudam a entender com mais profundidade o trecho que agora vamos ouvir novamente. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nestas cargas, nem com o seu dedo. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos agora pensar em um propósito simples e claro que nos ajude a matar a nossa soberba e a nossa hipocrisia para ser simples e puros como Deus quer. Vamos refletir mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito.
Felizes os humildes e os simples de coração. Paz e alegria a todos. Felizes os misericordiosos. Paz e alegria a todos. Do desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido e louvado, livra-me, Senhor, do desejo de ser aceito, aprovado e adulado, livra-me, Senhor. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. Do temor de ser humilhado, desprezado, rejeitado, livra-me, Senhor, do temor de ser esquecido, caluniado, injuriado, livra-me, Senhor, do temor de ser escarnecido, ridicularizado, livra-me, Senhor. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que